Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje, vamos entrevistar Lorena. Tudo bem, Lorena? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo? E vocês? Bem também. E comigo também tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá, mais uma vez. Boa. Lorena, para quem não te conhece, né, o nosso público é majoritariamente masculino. Eu sei que você tem projeto voltado em Bitcoin para mulheres, então é uma boa chance da galera te conhecer. Conta um pouquinho, quem é você, como você chegou ao Bitcoin e o que te levou a produzir conteúdo sobre Bitcoin. Bom, vou começar então. Eu sou a Lorena, eu sou paraguaia, moro no Paraguai e tenho 26 anos, sou formada em engenharia eletromecânica, porém, pela vida, né, que eu conheci o Bitcoin, me introduzi neste mundo aqui. Atualmente não exerço minha profissão, né, que nem você falou, eu estou criando conteúdos sobre Bitcoin e tudo mais. É, eu conheci o Bitcoin pela primeira vez, assim, que eu ouvi falar foi em 2016. Na época eu trabalhava em uma empresa metalúrgica. Como eu moro no Paraguai, né? Eu moro numa cidade onde, digamos que é o polo da mineração, né? Tem muitas empresas e pessoas minerando aqui. E eu trabalhava nessa metalúrgica e um belo dia chegou um minerador lá querendo fazer um projeto com nós de fazer os tipo uns hacks, sabe, para colocar as máquinas. Só que era um cara Sei, assim era um cara muito engraçado porque ele falava que não tinha muito orçamento e o cara queria fazer com plástico, sabe aquele tipo tubo de PVC, tipo é um plástico mesmo. sei. E aham, Ia tombar tudo, né? aí aham. Aí ele tinha tava alugando um galpão aqui, né? E aí ele tinha um tanto de máquinas lá e ele queria fazer isso. Aí ele começou a falar sobre Bitcoin, explicando pra gente. Eu tava ali com meus chefes, né? Eu tava ouvindo ali a conversa com eles e tal. E aí ele começou a explicar o que que era o Bitcoin, que era uma moeda virtual, que não sei o quê. Aí, tipo, a gente prestou bastante atenção em tudo que ele estava comentando e no final ele foi embora, né? Quando ele foi embora, eu voltei para o meu escritório e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Google o que, que era o Bitcoin. Eu fiquei interessada, eu queria saber mais. Que ano que era E isso? Só pra... 2016, Tá. 2016, isso. E aí eu pesquisei sobre o Bitcoin, o que que era e tal. Aí eu vi mais ou menos assim, entendi o que que era e pesquisei se tinha lojas que aceitavam Bitcoin aqui na minha cidade. E eu lembro que acho que abri um CoinMap ou algo desses sites assim, que mostra os locais próximos que aceitam. E eu encontrei algumas lojas. Tanto é que num shopping onde a gente almoçava, tinha uma delas, que era tipo, era meio estranho, porque era num shopping e era uma loja que lavava roupa. Tipo assim, lavava roupa e aceitava Bitcoin, tava lá o cartel e tal, né? Aí quando eu fui almoçar, eu fui conferir se isso realmente era certo, né? Aí eu falei, cara, existe mesmo essa. Funciona mesmo essa moeda. Eu pensei assim, né? Aí eu pesquisei mais e tinha baixado uma wallet que na época ele ficava, entre aspas, assim, minerando, mas ele te dava recompensa por você assistir publicidades e tal. Mas aí simplesmente deixei de lado, nunca fui atrás, nunca estudei, nunca nada disso. Para você ter uma ideia, talvez tenha uns. Hoje em dia, os satoshis ali que se perdeu nessa carteira deve valer uns US$ 50, US$ 100 por aí. É pouca coisa, porque ele só dava assim, tipo, poucas satoshis assim por publicidade, né? Eu estava juntando na época para tentar ir pagar naquela loja que lavava as roupas lá no shopping, para ver se funcionava mesmo, que eu queria ver na prática. Aí, por questões da vida, eu deixei de lado e nunca me aprofundei nesse sentido. E não foi até 2020 onde
eu comecei, digamos, a estudar, estudar muito sobre educação financeira, sobre investimentos e tal. E aí, quando eu cheguei no, naquele nível que você pensa assim, nossa, eu preciso investir para construir patrimônio, sabe? Eu preciso começar a investir. Aí eu comecei a procurar, assim, no que eu podia começar a investir. Aí eu fui atrás de... As primeiras coisas que a gente encontra ali são ações, essas coisas assim do mercado tradicional. E eu fui, conforme isso, eu fui estudando ainda mais. Só que aquilo lá não fazia nenhum sentido para mim. Tanto é que eu desde sempre odiei toda essa questão de ações. E aí, beleza, e tipo assim, começou a onda do Bitcoin, né? Aí eu voltei a ouvir falar sobre o Bitcoin e falei, cara, agora eu vou estudar esse aqui. Aí eu fui atrás. Aí eu comecei a estudar, li os livros lá do Saifedean, que é o padrão Bitcoin, li aquele livro do Andreas também, que é a Internet do Dinheiro. E aí foi quando eu comecei a entender os fundamentos, comecei a entender a importância do Bitcoin, e desde então tô ali. Desde então sigo assim, todos os dias, sigo firme, estudando cada dia, né? Porque a gente chega no momento que a gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe nada. E desde então não paro de estudar. Estou sempre ali estudando, aprendendo algo novo sempre. E essa foi, resumindo assim, minha história de com Bitcoin. Nossa, é fantástico por algumas coisas. Eu achei que você tinha morado no Paraguai, não morava porque o seu português escrito era perfeito, falado era perfeito, e agora você me diz que mora no Paraguai. Aí eu ainda achei, eu ainda fiquei mais intrigado ainda, assim, e me vem uma pergunta, né? Por que produzir conteúdo em português com foco no Brasil, né? Assim, sendo que você está no polo de mineração de Bitcoin. Então, quando eu comecei a estudar sobre mercados e tal, né, eu meio que ou pelo menos assim, tirando da história isso, mas colocando o lado do Bitcoin. Quando eu comecei neste mundo de Bitcoin, conhecer a comunidade e tal, eu tive mais afinidade com as pessoas do Brasil, né? Tipo assim, acho que foi algo natural. E tanto é que depois eu trabalhei numa empresa que era brasileira também da área de criptomoedas e tipo assim, eu fui fazendo amizade com as pessoas da comunidade da bitcoinheira, né, do Brasil. É, um tempo eu até tentei criar em dois idiomas, né? Em espanhol, focado aqui em espanhol para os seguidores que eu tinha do Paraguai, e também em português, né? Porque eu também tinha uma parcela de seguidores em Brasil. Só que o problema é que, se bem o conteúdo em espanhol talvez tenha mais alcance, aqui no Paraguai não é assim, porque o Paraguai é um país bem pequeno, né? Tem no máximo 8 milhões de habitantes, sabe? Então, quando eu tentei fazer isso, eu vi que tinha pouquíssimo interesse das pessoas sobre o tema de Bitcoin, criptomoedas em geral, sabe? Até porque pela cultura que a gente vive aqui, por ser um país desbancarizado, né? 60% das pessoas são desbancarizadas. Então imagina a dificuldade da pessoa entender e querer entrar no mundo do Bitcoin, sendo que já não está nessa área digital ainda, sabe? Nossa, eu não tinha noção que era 60% sem desbancarizado no Paraguai. Não sabia que era É tão tipo, alto. só na cédula, só na moedinha? Só no paper. A gente usa Nossa. bastante bilhete, muito, muito, muito. E já tem assim pessoas que, sei lá, brasileiras e tal, que ficam falando assim: nossa, vocês só usam papel moeda, você não tem cartão de crédito, não tem cartão, não sei o quê. Aí, tipo, algumas pessoas ficavam rindo, né? Mas eu penso assim, cara, você está usando ali, está sendo controlado, mas ainda pelo Pix, né? Pelo menos aqui a gente tem um pouco mais de liberdade por esse lado. Porém, a cultura em si realmente é de pagar em cash mesmo. Não, Tudo, se, se- basicamente se tudo. a gente for falar
das situações em que Portugal é mais livre que o Brasil, a gente termina isso daqui uns 5 dias, esse podcast, porque uma das, assim, que a gente vê de, né, daqui do Brasil e de relatos e tudo, é que você tem um índice de liberdade muito maior, mas me surpreende essa questão do desbancarizado, mas me deixa feliz saber que o papel moeda circula tanto, porque em média as pessoas são muito mais livres para fazer trocas voluntárias, relativamente mais livres do Estado do que com Pix, com transações bancárias, né? É, você não Exato. tem tecnologia, né? Mas você tem liberdade. São pontos, né? São quesitos diferentes. A gente tem uma tecnologia maior em tese, né? Ah, todo mundo usa Pix, beleza. Assim, Mas todo mundo usa Pix e o Banco Central tá de olho em tudo que você faz. Tudo. a E quando- Ah tecnologia, lá, o Hugo. a Hugo tec... comprando McDonald's. Tá vendo? É pronto. Cara, a tecnologia bancária brasileira, assim, em termos de Portugal e do sistema multibanco da Europa, cara, assim, passa o carro, assim, é muito superior à tecnologia brasileira, mas em termos de controle é muito maior, por outro lado, né? Assim, aqui você tem o sistema multibanco, você saca em qualquer lugar da Europa, é meio limitado, mas assim, é basicamente sacar e usar papel moeda. Os lugares aceitam cartão e tudo, mas aí você já usa uma outra forma, né? O cartão de débito é muito mais comum que crédito aqui, então você tem muito menos rastro também aqui, apesar de ser ruim também, mas em termos de tecnologia e rapidez e velocidade de transações e tudo, o Brasil é muito superior. E para você ter uma ideia, assim, são casos reais, né? A cultura aqui realmente assim não quer pagar a taxa para banco, não quer fazer nada disso. Para você ter uma ideia, quando eu vou utilizar o Uber e se eu colocar para descontar no cartão, eu sou xingada pelo Uber no Paraguai. Os caras só querem receber em Que bom! fiat, assim, em cash. E quando eu vou no Brasil, antigamente eu não tinha ainda documento brasileiro, e quando eu ia no Brasil, eu ia com dinheiro. Daí, tipo, na hora que eu colocava no Uber, eu tinha que colocar em dinheiro, porque era a única moeda que eu tinha, né? A única forma de pagamento. E aí demorava pra caralho que o cara aceitasse. E aí os caras que aceitavam ficando me contando história, que eles têm medo de aceitar alguém que pague com dinheiro, porque já foram estafados, não sei o quê. Ou seja, Sim, você vê o contraste enorme que tem. Eu sou sim. xingada de qualquer jeito. É. Lorena, me veio uma curiosidade aqui, que recentemente eu ouvi que a inflação declarada do Paraguai era zero. É próximo disso mesmo ou o país vem experimentando um aumento de preços não tão grande quanto o Brasil ou até mesmo a Europa, mas realmente está com uma inflação controlada aí ou não? Olha, eu acho que essa é uma narrativa de a maioria dos bancos centrais neste momento, mas é uma mentira, tá? Eles tentam falar em estatística, valores e tal, mas a realidade não é essa. A realidade é que todo dia está subindo de preço. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Porque por causa, né, que agora o presidente atual do Brasil, né, muitas pessoas querem sair do país, né, do Brasil. E aí, tipo, procuram alternativas de países mais livres, como o Paraguai. O que acontece aqui? Paraguai é um país que não produz tanto seu alimento. Então, muitas coisas eles têm que importar para cá. Tanto é que quando eu vou no mercado, a maioria das coisas que eu compro são produtos brasileiros, tá? E isso acaba gerando um valor muito mais alto. Então, o custo de vida aqui, podemos dizer que é relativamente um pouquinho mais alto do que seria no Brasil, Entendi. porque por causa da importação. E imagina adicionar isso na inflação, sabe? De 2020 para cá, você pode ver que a inflação, tipo assim, comeu basicamente o nosso dinheiro. O poder de compra que a gente tem, que teve em 2020, que já era tipo assim no ápice da crise e tal, é muito menor do que agora, é muito maior do que a gente tem agora, sabe? Então, assim,
controlada, não sei para quem. Para eles, talvez, para os políticos, mas para a gente, que é o consumidor final, a gente está pagando cada vez mais caro as coisas aqui no mercado. As coisas básicas, inclusive. Isso é muito bom saber, né? Não que seja bom que esteja acontecendo, longe disso. Mas é bom saber porque, assim, passam uma narrativa. Eu já vi vídeos no Brasil dizendo: não, a inflação no Paraguai é zero, é muito baixa, é muito menor que a brasileira. E saber desta dependência é algo, né, de produtos brasileiros e situações assim, mostra que, infelizmente, a coisa não é só flores, né? Assim, não existe um oásis no coração da América do Sul como estão querendo pintar no Brasil, né? Mas assim, um detalhe, Exato. pode ser que ainda assim é menor do que a do Brasil. Não, não sei, né? Porque não vivo, né? Mas eu acho que tá ruim em todo lugar, mas aqui também tá subindo demais as coisas e assim, pô, e ninguém, sabe, nenhum aumento tá suprindo o aumento dos preços das coisas. A grande questão é essa, tá todo mundo comprando menos, porque não dá, não. Talvez lá esteja subindo menos, né? Ah, ou mesmo que não esteja, talvez, sei lá, o pessoal daqui pinta, né, o Paraguai como uma bela opção, né? Um belo refúgio para você, pelo menos fugir das burocracias brasileiras, né? Ou fugir de imposto de renda, etc. É, tipo, nesse sentido, eu concordo. Como eu tinha comentado, eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas que querem vir para o Paraguai. Qual que é o seguinte? Tem vantagens e desvantagens. Paraguai é um paraíso fiscal, você paga muito menos impostos. Eu passei, tipo assim, 80% da minha vida sem pagar imposto. E assim, por esse lado você tem no lado de empreendedorismo também você tem mais facilidade na questão de imposto, na questão tributária, que não tem tanta burocracia que nem no Brasil, né? Meu Deus, eu não sei como vocês aguentam, mas enfim. Eu também não É, sei. é tipo assim, eu A fiquei gente chocada. foge. A primeira vez que eu fui assim meio fazer coisas legais na parte legal, burocrática com uma empresa, eu fiquei assim, meu Deus, como é que vocês aguentam isso? Eu não aguentava, assim. Se eu te contar o que que tem que ser feito para as coisas funcionarem, eu acho que eu não posso falar nesse podcast, não. Aí, Você não tipo, pode falar isso em lugar nenhum, essa que é a verdade, né? A gente fala em Ah, off e olha obrigado, lá. obrigado. aí realmente, né, é um paraíso fiscal, porém você tem outras desvantagens. Por exemplo, o aluguel, dependendo da zona, igual no Brasil acontece também, é basicamente o mesmo preço que no Brasil, por menos qualidade. O alimento, que nem eu falei, na cidade onde eu moro, como é fronteiriça, muitos dos produtos que eu compro são brasileiros, então acaba que saindo mais caro. Para mim, compensa mais passar a fronteira e comprar em Foz, que sai mais barato minha compra do que comprar aqui no Paraguai mesmo. Então, assim, as coisas que têm mais diferença, por exemplo, a infraestrutura, né? Aqui não tem infraestrutura, então não tem uma qualidade de vida como você teria no Brasil. Então tem todas essas vantagens e desvantagens, né? A não ser que você queira vir no Paraguai e, tipo, ir na Rosa, ter uma fazenda, algo assim. Eu acho que ali tudo bem, né? Mas, tipo, tentar vir morar assim na cidade, eu acho que é bem difícil de se acostumar, né? Em contraste com tudo que eu já conheci do Brasil, todas as cidades que eu já visitei e vi a grande diferença, né? Eu não sairia, por exemplo, de pessoas que estão, inclusive, perto da praia ali no Brasil. Eu não sairia do Brasil para vir para cá. Tipo assim, eu acho que eu não faria isso. Mas sim, dependendo do objetivo da pessoa também. Se ela Eu realmente já ouvi, tá, tipo assim, não aguenta mais pagar imposto, aí já realmente pode eu ser uma ouvi alternativa. falar que existe, né, assim,
ouvi falar, é óbvio que deve ser mentira, porque ninguém gosta de fazer essas coisas, né? Mas eu ouvi falar que o canal é você conseguir mudar a residência fiscal para o Paraguai, e aí você, em tese, tem que morar aí, né? Não sei quantos dias do ano, certo? Aí falaram que o negócio é você atravessar para o lado de lá e pegar aquele papelzinho falando que você estava no Paraguai e voltar para o Brasil sem pegar outro papelzinho. Me falaram que tem algo desse tipo, né? É Mas você fazer a entrada no país, é isso? é, me E falaram que sair tem sem fazer a algo. saída. Tipo, É, vir tipo pela assim, você ponte. sai, você sai pela Tá, ponte, entendeu? mas esse ali tem um prazo de vencimento, né? Você só pode ficar 180 dias, É, eu acho. sim, não, mas aí você renova, mas assim, dependendo do quanto de imposto você paga, vale a pena, né? Mas é só um detalhe. Por favor, não aprendam, tá? Essas coisas que eu tô comentando. Ah, olha, não aprendam isso, né? Porque isso é ilegal. Mas É. aqui na Europa é legal e tem países que exigem menos de 180 dias de permanência. Alguns é coisa de 90. E como você está no espaço Schengen, você transita livremente sem precisar entrar nem sair do país. Por exemplo, Andorra, o Messi tem negócios, tem residência, tem uma série de coisas. Por quê? Porque o imposto de renda em Andorra é 10%. Entendeu? Então, assim, as pessoas fixam residência em lugares assim, né? Não estou dizendo para fazer isso na América do Sul, onde é ilegal, mas aqui na Europa é possível fazer esse tipo de coisa e, né, tem gente que tenta fazer esse exemplo de Paraguai e Brasil, né? Mas assim, a gente não recomenda porque é ilegal, né? Só para deixar claro. O que acontece aqui, na verdade, é que as pessoas vêm morar em Foz do Iguaçu e aí abrem uma empresa aqui no Paraguai. Então, todo dia atravessa a ponte para ir para a empresa, basicamente isso. Também é válido, né? Mas, enfim. Deixa eu te perguntar, Lorena, em relação a. Você falou, né, do seu estudo de Bitcoin, etc. Você vê, assim, pessoas ao seu redor, às vezes, no seu trabalho, ou que tem, né, a mesma faculdade que você, também se interessar por isso? Você acha que isso é mais do brasileiro? Você acha que tem algum aspecto diferente? Olha, eu acho que bem pouco, viu? Muito pouco. A maioria das pessoas que eu conheço que são paraguaios mesmo e que estão na área, assim, estão no âmbito do Bitcoin e tal, são pessoas que eu vi na internet, tipo assim, conheci na internet, mas próximas assim, não. É bem difícil aqui. Pela Será? questão da cultura mesmo, sabe? Aqui não tem essa cultura de, nossa, eu tenho que investir, nossa, eu tenho que poupar, nossa, entendeu? Aí, Sim. tipo, tem essa disfarçagem. Lá no Brasil, as pessoas podem falar, não, mas aqui também não, só que lá é muito mais. Então, tanto é que acho que um relatório tinha ali que mais de 10 milhões de pessoas já investem em Bitcoin, em criptomoedas ali no Brasil. Então, a É, diferença é muito grande. assim, em tese, talvez em números, né, dá essa discrepância por causa do tamanho também do país, né, mas você Uhum. acha que talvez, não sei, né, talvez, eu acho que deve ser, né, a ver com o fato do pessoal ser desbancarizado, né, talvez o pessoal nem se toca, né, para essa ideia de ter uma moedinha digital, né, o cara não vai nunca imaginar em ter isso, né. Assim, no mercado de alta de 2021, lá por março, abril, ali parece que todo mundo parece que pelo menos ouviu falar e vinha me perguntar e tal, mas isso é um clássico, né? Sabe? Tipo assim, quando tá na euforia da euforia, sabe? Quando já tá ali dando todos os sinais que vai ter reversão, aí até teu vizinho te pergunta, né? E o Bitcoin é um bom investimento, vou ganhar dinheiro e tal, né? Eu acho que mais nesses momentos onde as pessoas chegam a ouvir assim sobre Bitcoin. Eu, por exemplo, ano passado estava ensinando na faculdade, né? Tinha algumas matérias e nessa faculdade eu virei coordenadora, né? De uma área que é de extensão. Então, eu sempre tentava levar palestras para falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas e tal. Então, pelo menos
tentar levar para as pessoas, né, aqui do Paraguai. Não, certo. Mas, E diga. aham. Mas aí, tipo assim, no geral, tem essa questão, né? Eu sempre falo, como é que você convence a pessoa que o Bitcoin é importante ou que é algo bom, quando a pessoa não entende nem como funciona o próprio dinheiro que ela está usando, ou nem entende a questão de que ela tem que poupar hoje para ter um futuro melhor, coisa do tipo. Eu acho que é bem difícil entrar na cabeça da pessoa sem ela pelo menos ter noção disso, sabe? Eu acho que tem um Sim. processo. Não sei se com vocês foi diferente, mas comigo e as pessoas mais próximas que eu converso também foi assim, né? Ou é a mesma. Tipo assim, a gente Sim, até fala isso entre a gente, porque. E eu acho isso porque quando você vai explicar Bitcoin para uma pessoa, não adianta você explicar para ela só Bitcoin, porque não adianta, só isso não supre. A pessoa ela tem que entender um pouco de inflação, um pouco de economia, um pouco de como funciona a moeda fiduciária, o porquê que ela está perdendo poder de compra, investimento que seja, por que que você deveria guardar um dinheiro? Então, tipo assim, é uma série de fatores que a pessoa deveria pelo menos ter um mínimo de entendimento, né? Para você entrar e falar, então, tem uma solução para tudo isso. E aí você Hum, entra com Bitcoin, né? Então, exato. aqui, nem todo mundo aqui, está nesse ponto, né? sim. Aqui em Portugal, o trabalho é você explicar por que o preço das casas do aluguel está ficando mais caro, sem dizer que isso é culpa do imigrante, entendeu? Porque Ah, é verdade, assim. E isso emenda numa pergunta que eu quero fazer para Lorena, assim, como está aí no Paraguai em termos de pessoas na internet e a autoridade de televisão e telejornais? Porque esse é um dos problemas maiores que eu vejo aqui. O português está há pouco tempo na internet, às vezes, não estou falando que vai achar informações necessariamente boas na internet, mas isso foi uma das coisas que conseguiu tirar a credibilidade dos grandes meios de comunicação de Brasil e dos Estados Unidos, principalmente. E justamente isso, como estão as pessoas na TV, porque aqui português vê muita TV, né? Ele sabe das novelas que passam no Brasil, ah, tem todo o histórico que ele assiste muita TV. Como é que é um pouquinho aí no Paraguai? Olha, eu acho que é uma cultura assim generalizada, né? Talvez aqui, eu não saberia dizer, né? Porque assim, faz 6 anos mais de 6 anos que eu não assisto TV. Mas sim, vendo assim as pessoas próximas, famílias e tal, também é uma cultura, tipo assim, acorda e liga a TV para ver as notícias. Se você vai em não restaurante, mas lanchonete, algo assim, é comum que tenha um televisor passando notícias, né? Inclusive em hotéis e tudo mais. Então, eu acho que assim como em Portugal, aqui também é a mesma coisa. Então ainda está. Sinceramente eu tenho visto isso um certo impedimento de certas coisas chegarem, né? Aqui a gente está à beira de uma eleição de um parlamento que foi dissolvido novamente porque o primeiro-ministro pediu demissão. E você vê certas mensagens, né, de liberdade, de questão, né, aqui tem um partido liberal que fala de questões de menos impostos e você vê sistematicamente isso não chegando, né, nas pessoas porque a mídia elegeu o seu teatrinho das tesouras e aqui é Partido Socialista contra social-democracia e a briga fica nisso, né? É o que aceita, a mídia aceita. Então, nós temos talvez mostrar para as pessoas teoria do dinheiro, desplugando um pouco elas da televisão e começando a mostrar, não sei, vídeos, plataformas, né? Assim, acho que o YouTube é muito rico em relação a, quando bem selecionado nesse sentido de material de economia e de visão austríaca, né? Sim, assim, para chegar nas massas por meio
dos meios de comunicação, eu acho assim muito difícil. As alternativas que a gente tem são as redes sociais, né? Porque essas mídias, na verdade, elas são todas estão ali para manipular mesmo as pessoas, né? Fazer o que o governo manda. E tipo assim, tudo, a maioria das coisas que passam lá, né, basicamente é lixo, por assim dizer. Mas ali entramos na mesma questão, né? Como é que você acorda uma pessoa disso? Tipo, você fala que isso é ruim, que ela não tem que dar ouvidos para isso, que ela não tem que ficar ligada na TV o dia inteiro, 24 horas no dia, ouvindo tragédias, né? Porque isso pode afetar a pessoa. Então, Sim. assim, como é que você você fala isso para alguém? Como é que acho que é algo tipo um despertar como um individual, por assim dizer? Com certeza. Acho que é um pouco do que a gente está fazendo, sabe? Produz conteúdo, bota no mundo e eventualmente alguém, um ou outro vai ver e vai se inspirar nisso. E falando em inspiração, você começou um projeto agora de Bitcoin para mulheres, né? Conta um pouco disso. De onde veio essa necessidade, de produzir um conteúdo exclusivo para o público feminino? Então, na verdade, um projeto que eu iniciei com a Eduarda Lovato, é basicamente para ensinar as mulheres sobre educação financeira. Era algo assim que eu sempre quis fazer, tá? Se vem agora eu estou exclusivamente criando conteúdo sobre Bitcoin, isso é um projeto que eu estou fazendo em paralelo, é, que é sobre levar a educação financeira para as mulheres e o plano é isso, é justamente isso, é ensinar sobre dinheiro, ensinar as coisas básicas de educação financeira, para no fim chegar numa solução para a pessoa, né, que vai ser o Bitcoin. Focado em mulheres para de mulheres para mulheres, né, para elas se sentirem mais abraçadas, talvez, ou mais identificadas, né, porque assim, nosso querendo ou não, né, a gente tem diferenças em papéis, né, de homem e mulher. Então, talvez uma perspectiva de mulheres no âmbito de educação financeira pode fazer que mais mulheres se identifiquem conosco em vez de com homens, por exemplo, que ensinam sobre educação financeira. Então, o intuito do Hair Capital é basicamente isso: levar a educação financeira para as mulheres para que elas possam entender e, no final, é, começar a falar sobre Bitcoin, né? Começar a apresentar essa possibilidade para elas construírem um patrimônio em uma moeda sólida, né? Como é o Bitcoin. E quando você fala da educação financeira, você engloba tudo. Tipo assim, guardar um pouquinho, a porcentagem do que ganha. Você fala de investimentos no geral ou apenas investimentos em Bitcoin? Não, então, quando a gente chega, ou quando a gente vai chegar no tópico, porque é um projeto muito recente, né? Então a gente vai como que por fases. Quando a gente chegar nesse momento de falar sobre investimentos, obviamente a gente só vai focar no Bitcoin, né? Porque, querendo ou não, depois de. Eu, o que eu quero fazer é meio que transmitir minha experiência, sabe? Porque, querendo ou não, quando você chega nesse estágio, você vê, pô, somente o Bitcoin vale a pena. Por que eu vou investir aqui em outra coisa? Então, só que para isso o necessário é percorrer aquele caminho que a gente falou, né? A pessoa ter uma noção sobre dinheiro, a pessoa ter uma noção de o que provoca a expansão monetária, de como que os ciclos econômicos são manipulados, né? São artificiais, toda essa parte de teoria, né? De caos, toda essa questão de como funciona a economia e também trazer essa parte de educação financeira, né? Ah, Juntar tudo interessantíssimo. isso e no final chegar na conclusão, né? Porque eu acho que é um caminho assim meio que
natural, né? Primeiro você entende que você tem que cuidar teu dinheiro. Primeiro você entende que você tem que fazer orçamento. Primeiro você entende que você tem que dividir teu dinheiro, tua renda, exemplo, né? Aí você vai escalando, né? Primeiro passo para educação financeira, depois você vai para o mercado, para a economia e finalmente você chega nessa conclusão de eu preciso investir. E aí a gente apresentar o Bitcoin. Sim, não, e eu vou te falar, você certamente já viu isso, todo mundo que te ouvir, te entender, vai ver que é um caminho sem volta. Depois que você entende como que as coisas funcionam, e aí você vai e chega, apresenta o Bitcoin, olha, temos essa solução, dificilmente a pessoa volta atrás, porque a pessoa entendeu como que o mundo funciona. E É, assim, Exato. esse trabalho seu, assim, maravilhoso, né? Eu e o Hugo temos materiais e cursos sendo produzidos para isso, né? Você também tem algo nesse tipo? Isso. Como eu estou agora focando na criação de. Porque é basicamente o que é meu, algo assim pessoal, que é sobre a criação de conteúdos, de educar mais pessoas sobre Bitcoin, justamente mostrar essa parte de como que eles estão perdendo dinheiro dia após dia, de como que o sistema está manipulando, né, a economia e, tipo assim, as pessoas vivem, parecem que adormecidas perante isso. E não os culpo, também eu estive nesse lugar, né? Mas é tipo levar essa conscientização, essa educação para as pessoas sobre Bitcoin. E pensando nisso, né, eu tô fazendo um curso que é o Expert em Bitcoin, que eu vou lançar no dia 5 de fevereiro, que vai estar tudo incluso ali, tipo, desde teorias econômicas, desde o básico do Bitcoin até o avançado, tutoriais de como fazer armazenamento seguro, com dicas de privacidade, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa saber para estar dentro do mundo do Bitcoin. E eu recebi assim mensagens sobre isso, né? A gente tem um tanto de informações gratuitas, mas a gente precisa de uma informação concentrada em um só lugar. Então eu decidi abrir meu curso, já mostrando tudo, né? Porque assim, querendo ou não, já vai ser 4 anos que eu estou no mercado e muitas coisas da prática, né, que a gente vê, então levar tudo isso para a pessoa já ter como um caminho mais reto, por assim dizer. sim, poupar tempo, né? Isso é importantíssimo. Eu acho legal uma coisa que você já disse, acho que todo mundo já disse em um momento, fala assim, e aí é um caminho meio contínuo, né? Se a pessoa acorda. Cara, eu não vejo a quantidade de gente que não abriu o olho ainda é impressionante, sabe? Porque assim, é o que o Felipe falou. A questão é abrir o olho, é entender, né, a teoria monetária e ler o livro exatamente o que o governo fez com o nosso dinheiro, sabe? Tipo, tá na descrição do livro. Você entender isso e entender essa captura regulatória e de monopólio que o governo fez, você entende que o que você tem na mão não é um dinheiro. Não sendo um dinheiro, o que é um dinheiro, né? E aí, quando a pessoa se faz essa pergunta, tá, o que eu tenho na mão não é um dinheiro, é literalmente um papel que alguém diz para mim que é um dinheiro, então o que que é um dinheiro, né? E aí, acho que aí o caminho natural para soluções como o Bitcoin, ele salta aos olhos, não é assim? Exato. Tipo assim, às vezes nem precisa a pessoa que não entende nada ir a procurar o que é inflação, porque talvez a pessoa nem vai entender o que é inflação. Basta a pessoa procurar a história do dinheiro e ver essas 4 fases que a gente passou na história do dinheiro, né? Primeiro que a gente teve o escambo, né? Depois a gente teve o dinheiro que era por objetos valiosos, né? Que foi utilizado sal, foi utilizado gado, conchas marinhas. E depois veio o dinheiro em forma de moeda cunhada, né? Que eram as primeiras moedas feitas de metais preciosos, também bronze, cobre. E por último que chegou o papel moeda, mas
qual que foi o problema desses quatro tipos de moedas que a gente já teve na história e fracassaram, né? E ali você tira a mesma conclusão para todas. Todas tiveram um problema com a oferta, o aumento da oferta, né, que levou basicamente à inflação, né, que a gente conhece hoje, a perda do valor, perda da confiança. A gente teve problemas de transporte, a gente teve problemas de falsificação. E você vai lá e lê o que é o Bitcoin. Ah, o Bitcoin é uma moeda descentralizada, que tem uma oferta limitada, que, que tem muita habilidade e aí você fica, cara, mas então o Bitcoin tá curando todos esses problemas que a gente teve durante siglos e siglos em toda a história da humanidade com dinheiro que deveria ser um meio de troca é, excelente, né? Então aí você vê, caramba, o Bitcoin, ele realmente está curando todos esses problemas que a gente já viveu e continua vivendo hoje em dia, né? Agora, neste último estágio que a gente está do papel moeda, né? Já são, basicamente, vai deixar de existir e vão entrar as CBDCs, que vão ser pior ainda. Então, a gente vai adicionar mais um problema, que vai ser o totalitarismo, né? O controle totalitário do que a gente pode ou não fazer do nosso dinheiro. Sim. Existe previsão de CBDC para o Paraguai, visto que é tão desbancarizado assim? Existe essa onda de CBDC, se você pegar, se você pegar todos os bancos centrais do mundo, todos começaram meio que no mesmo ano. E todos, tipo, anunciaram que estão trabalhando na CBDC, tanto no Paraguai, eles anunciaram, acho que em 2000 finais de 2021 ou 2022, não lembro muito bem. A gente sabe que o Brasil é o mais avançado, né, que tem a CBDC mais foda, assim, de todos. Mas isso é um movimento mundial. E todos os bancos centrais anunciaram mesmo que ao mesmo tempo. E considerando isso, considerando que tá, beleza, o pessoal aí é desbancarizado, ainda assim tem a previsão de CBDC para vocês aí no Paraguai. Você acha que isso pode aumentar a adoção de Bitcoin para transações? Ou você já vê essa adoção? Como é que você acha que isso vai acontecer? Olha, levando assim em consideração a situação atual do Paraguai, eu acho que para implementar completamente o CBDC pode levar ainda um tempo, ainda mais tempo do que em outros países. Por exemplo, se você pegar em comparação ao Brasil, provavelmente seria imediato, né? Porque o povo brasileiro está acostumado com Pix. E seria basicamente fazer um Pix, só que em CBDC. Agora, aqui no Paraguai, eu acho que demoraria mais e não sei se isso aumentaria a adoção do Bitcoin. Talvez sim, dependendo de como se veja ou como esteja nesse momento o Bitcoin, né? Porque tudo depende do estágio em que esteja o Bitcoin. Mas eu acho que, de qualquer jeito, impulsaria, sim, alguma adoção maior em questão, né, na parte digital. Eu acho assim, pelo menos eu vejo, não sei se é do meu meio, né? Querendo ou não, as pessoas, algumas delas são movidas por esse medo, né? Do, do Estado vindo com CBDC, etc, né? E aí Uhum. elas se mexem, né, para fazer essa adoção e usos alternativos de moeda que não a fiduciária, né? Então, né, talvez seja aí, talvez demore um pouco mais, talvez até que no Brasil, mesmo vindo o CBDC, o povo ainda vai demorar um pouco, né, a migrar, porque, querendo ou não, se a pessoa não sentir realmente o peso, né, do Estado nas costas, tipo assim, bloqueando conta, limitando transação, igual você já sente na pele a inflação, dificilmente o pessoal muda, né? Eu acho. E assim, esses dias ali, tava aparecendo muito vídeo para mim. Não sei se é pela questão atual do Brasil, mas aparecia muito vídeo assim de lojas que colocavam cartaz que só aceitavam dinheiro. Então parece que tipo assim, o povo xingando lá, né? Tipo assim, que tá aceitando que é isso, cavernícola, né? Que não aceita Pix e não sei o quê. Aí.
Eu não sei se está tendo isso pela situação atual do Brasil, porque que o povo parece que está retrocedendo, sabe? Começando a aceitar cash de novo no Brasil. Ou talvez foi assim uma coisa que apareceu simplesmente de coincidência várias vezes para mim. Ah, cara, assim, minha realidade no Brasil é o que eu vejo e assim, foi até o que a gente já havia comentado, né, mais lá atrás, na forma que você usa para abordar com a pessoa acerca de Bitcoin, né? É a forma que você chega e começa falando com ela, oi, tem essa moeda que faz isso e aquilo. Aqui, cara, para todo mundo que eu converso, sempre chama mais atenção se eu falar, ou usa esse negócio aqui que você não paga imposto. Todo mundo adora. Então, assim, é só você falar, ô, Boa. você quer não pagar imposto, você quer não movimentar dinheiro no seu CPF, olha essa parada aqui, pronto. Aí todo mundo fica louco, assim, né? Às vezes é meio que isso, por isso que o pessoal às vezes vai voltando pro cash, entendeu? Vai voltando pra. Ou vai usando outras formas, né, de transacionar para não. Porque tudo tá gerando, né, imposto, a gente vê imposto sendo aplicado em N bens de consumos aqui no Brasil. E assim, a chance disso chegar na conta daqui a. Sim, é pouco, falta pouco. Sei lá, talvez o pessoal esteja vendo isso, né? Não sei. Mas nesse sentido eu vejo outro problema, Felipe, porque Hum, quando sai questões de leis regulatórias para criptomoedas, por exemplo, no Brasil, tal, essa última lei que foi trabalhada, né, para rastrear, tipo, todas as transações e tal, eu vejo que, querendo ou não, a maioria das pessoas realmente não entendeu o Bitcoin e realmente não entendeu como funcionam as coisas, porque quando eu vejo esse tipo de coisa, eu entro assim nos posts, vejo comentário, tipo, dos caras falando, ah, eu quero ver a Receita pegar meus bitcoins da minha wallet. Ah, eu quero ver a Receita pegar meus bitcoins da minha hard wallet, por exemplo, sabe? uhum. Cara, mas se o cara comprou na corretora, já era, o cara tá marcado. Da onde que ele tira que a Receita não vai saber? E, tipo assim, É, bem ou é falta colocado. de conhecimento, porque assim, eu vejo a maioria fazendo isso. Uhum, Então, ali tem uma questão, tipo, não sei se é um paradoxo, mas é um problema porque as corretoras, de fato, elas, querendo ou não, elas facilitam muito a adoção. É muito mais fácil criar uma conta na corretora e comprar Bitcoin do que eu ficar meses tentando me introduzir em alguma comunidade, tentar conhecer alguém que faz peer-to-peer, que eu ganhe confiança e depois finalmente eu compre, né? Certo? sim. Então, querendo ou não, a corretora facilita. Só que você falar assim para a pessoa, ah, não paga imposto, aí tipo a pessoa vai e compra da corretora e tira de lá tipo assim, acha que a receita não vai pegar, é ilusão pura, entendeu? Sim, claro, Inclusive, né? a Receita está pegando bem pesado e a Receita mesmo publicou que eles estão utilizando ferramentas de inteligência artificial para rastrear transações. Então, a pessoa acha que está safe, é tipo assim, é ridículo. Vai ter que voltar a estudar e aprender o que que o Bitcoin está querendo te oferecer, realmente. É, não, são vários aspectos, né? Com certeza, não é só isso. Eu falo assim, eu falo dessa forma porque é o que mais chama atenção, né? É o que traz a pessoa, né? Mas depois, obviamente, né, que você explica melhor, né? Serviço de P2P eu faço, então muita gente compra comigo, e aí Aí eu é até mais fácil também mesmo. falo. É, Aí eu te conheço e ai, já compra contigo. exatamente. Aí tem esses pequenos detalhes. A gente fala sobre isso também, né? A gente aborda essa parte de privacidade em si. Você falou do seu, eu tenho um curso também que é focado totalmente nisso, né? E eu explico não só a privacidade do Bitcoin, que foi o que você falou, né? Você sacar da corretora para sua wallet é uma transação que fica registrada, mas eu abordo também, além dos conceitos de elisão fiscal, né? De você fugir desse rastro, né? Por parte de corretoras, você tem um dinheiro que de fato é seu e que ninguém sabe que você tem. Eu trago também a parte do governo. O que que o Estado vai olhar nessa transação que você fez? O que que eles vão querer caçar? Como que eles vão querer te achar nessa história toda? E aí a pessoa começa a ficar antenada
para essas coisas que você falou, entendeu? Então, tipo assim, eu vou sacar da corretora para minha wallet. Beleza. O que que o Estado vai ver dessa movimentação? E aí ele começa a entender isso aí que você falou e por que que ele não pode fazer dessa forma, entendeu? Uhum. São coisas boas, né, de você avaliar. Tem como fugir disso, né? É claro, mas tem que saber fazer, né? Tem que tomar diversos cuidados, porque os caras vão cair em cima mesmo. Não tem jeito. E querendo ou não, a maioria dos compradores, investidores de criptomoedas em geral estão na corretora. Ah, Isso é a não, realidade, entendeu? muito. Uhum. Demais, demais, demais. Isso é Mas, a realidade, infelizmente. infelizmente. O Lorena, povo, o povo vai descobrindo, né? Outras formas, enfim. Lorena, uma pergunta. O que você acha do recém-aprovação do ETF do Bitcoin? Olha, eu acho assim o seguinte, muitas pessoas defendem muito que isso é bom para adoção e tudo mais, e em parte eu concordo com isso, sabe? O problema está quando fica em mãos dessas empresas, né? Por exemplo, esses ETFs que foram aprovados, né, segundo o documento da SEC, a, a principal custodiante desses Bitcoin vai ser a Coinbase, né, por enquanto. Então, qual é o controle que se tem? Tipo assim, como é que se garante que eles não estão vendendo o Bitcoin que eles não têm, né? É tipo assim, a mesma. Se bem isso pode acontecer em todas as corretoras, né? Por E causa eu que acho que não tem, acontece, viu? e que não tem a prova de reserva e tal, me faz duvidar ainda mais porque a Coinbase ela é uma corretora exclusiva de institucionais, né? Querendo ou não, as empresas investem mais em Coinbase e o varejo está meio mais fora de lá. Quando aconteceu esse negócio da FTX, em novembro do ano passado, não, 2022, a SEC, né, veio a pressão regulatória, né, pedindo que as corretoras têm que apresentar uma prova de reserva e tal, né. Muitas apresentaram e outras se negaram a apresentar, como a Coinbase. Se negou a apresentar essa prova de reserva, inclusive quando pediram que ela custodiava os bitcoins da Grayscale, né, ela simplesmente pegou e postou uma planilha falando assim: tem tanto aqui em Bitcoin, mas tudo bem, mas cadê o endereço que prova que realmente os Bitcoins estão ali? Então tem toda essa questão ali de parte de será que eles não vão vender a mais somente para lucrar? Mas aí, tipo assim, isso era algo que inevitável, né? Acho que o Satoshi Ralphine falava já isso no Bitcoin Talk há muitos anos, que vai ter várias ondas de adoção, né? E uma delas era a adoção institucional. E, por último, né, a última onda ali que a gente vai ter são dos bancos centrais. É engraçado a gente pensar isso, porque quando a gente inicia no Bitcoin, a gente acha que a gente finalmente vai se separar desses povos, né? Só que o futuro é que todo esse pessoal venha para cá, né? Para o nosso lado final. E o ETF vai ter, de fato, um impacto no preço do Bitcoin no médio e longo prazo, né? Se bem o halving já movimenta bastante, né? Os ciclos do Bitcoin, mas sim pode ter um impacto é, positivo no preço e, querendo ou não, o preço é algo importante. Você falou justamente alguém que eu queria citar nessa conversa, que é a Coinbase. A Coinbase, como uma corretora centralizada, ela é OFAC compliant, ou seja, se é um dinheiro notadamente usado para crimes de uma carteira, ela vai bloquear esse saldo. O que significa que ela está fazendo custódia de um monte de Bitcoin limpo, né? Se é que a gente existe sujo nesse sentido. Você falou de teorias de dinheiro, né? E muito importantes. E você não acha que isso, um outro lado, vai afetar a longo prazo a fungibilidade do Bitcoin? Porque
Nós vamos ter uns bitcoins que não vão poder circular, não vão poder virar ETF ou nada nesse sentido? Por estarem na mão da Coinbase, você Não, fala? não, por não serem OFAC, né? Por serem transações censuradas por OFAC, ele nunca vai entrar num mercado, nunca vai poder virar um ETF, nunca vai poder cair numa corretora centralizada. Então, esse Bitcoin provavelmente não vai ter um valor, de mercado igual ao valor de um Bitcoin que está lá na Coinbase bonitinho, virando ETF. Você acha que a fungibilidade a longo prazo tende a ser afetada com isso? Eu acho que vai afetar mais na questão da sentimento de escassez, no caso, né? Porque se a gente pegar a realidade, o que movimenta ali no mercado e tal, basicamente é o que importa, né? Concorda? Então, o que a gente vai sentir mais é mais escassez ainda. Por, eu penso assim, não no sentido de que vai afetar a fungibilidade, mas sim que pode afetar não, porque vários fatores já afetam a escassez do Bitcoin, mas eu acho que iria por esse lado. Entendi. Talvez esse Bitcoin sairia de circulação, voluntariamente ou involuntariamente, mas aumentaria essa, essa escassez e, consequentemente, o preço, porque haveriam menos Bitcoins circulando. É uma teoria interessante de se pensar nesse sentido, né? É, de fato, tipo assim, eu li um relatório recentemente da Glassnode e o Bitcoin que está disponível à venda, assim, total é de 24% só. Então, assim, tipo assim, talvez a gente não passe 10, 20 anos que vai ser muito difícil de você adquirir Bitcoin, né? E isso parece que bate muito com a questão. Minha preocupação é: e quando chegar a CBDC? E quando a única moeda que existir for a CBDC? Será que vai ser fácil de comprar Bitcoin ou vai bater justamente com essa escassez que já vai ser difícil mesmo comprar Bitcoin? Eu E acho que esse, nesse caso você vai entrar na, no P2P real e numa dificuldade de utilização de corretoras. Por quê? Na CBDC tem como saber que você está mandando dinheiro para a corretora, por exemplo. E Aham. aí eles vão limitar. Ah, você só pode comprar R$ 1.000 por mês, mandar R$ 1.000 por mês para a corretora. Isso se até lá a corretora ainda permitir que você saque a cripto, né? Porque tem, eu acho que em Hong Kong a corretora não permite, né? Você pode comprar Bitcoin, mas você não pode sacar da corretora, né? Então tem esse detalhe. Eu acho que isso aí vai abrir precedente para a gente voltar, né, aos trocas voluntárias, né, para você fazer através de P2P, onde a pessoa vai mandar um dinheiro para outra pessoa e aí essa pessoa te devolve em Bitcoin. Por quê? É, a outra pessoa, em tese, ela não é uma corretora, ela é apenas uma pessoa. E se o Estado chegar no ponto de fato, limitar até transações financeiras entre pessoas, aí já deu a hora de você ir embora daquele país e todo mundo vai ter que voltar para o escambo, né? Então, infelizmente é isso. Basicamente, voltar ao início seria voltar É, para porque, tipo. Eu acho que isso vai abrir muito as portas. Que assim, eu acho que no futuro a gente vai migrar nas DEX. Então, tudo vai ser. A gente vai comprar em corretora descentralizada, tudo mais. Tudo com cripto, no caso. porque com. Exatamente, porque Dex não aceita real, né? Assim, ou seja lá qual for a moeda fiduciária. Então. O problema ali está no controle, né? Imagina. Assim, eu acho impensável você comprar Bitcoin com CBDC, por exemplo. Na verdade, sim, Isso. eu acho que é viável disso acontecer, porque vai acontecer. Não é o ideal, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, em termos de transferência interbancária, existe uma modalidade chamada DOC, que é transferência entre bancos. Ela já parou de existir, né? O Banco Central falou, a partir de tal data, esse ano agora, tipo assim, daqui a um mês, não existe mais essa forma de transferência. Vai ser só uma outra lá que tem, que é TED e Pix. Daqui a pouco eles vão acabar com o TED, já foi falado isso.
e vai ser só Pix. Depois do Pix, vai ser pô, uso de CBDC. Então, tipo assim, a gente vai Aham. migrar para isso, não vai ter como você não usar CBDC para você comprar, entendeu? A não ser que você trabalhe, né? Faça por venda de produtos e serviços, aí é outra história, né? Então, eu acho que vai acabar sendo usado, não tem como não usar. Mas, em É, termos de assim, regulamentação, que vai ser utilizado, sim, mas eu tô te falando assim, cara, impensável você comprar Bitcoin com CBDC. ah, A é. isso que eu me É, refiro. sim, não, é verdade, o que você falou faz sentido. Agora que você repetiu, eu lembrei o que eu ia falar. A grande questão, o que acontece também, que eu vejo, né, até converso isso com algumas pessoas, é que, beleza, é isso que você falou, é impensável você comprar, né, Bitcoin com CBDC, visto que existe aquele rastro todo. Digamos que você use o CBDC para comprar Bitcoin na corretora e mande para sua hard wallet. Cara, é um rastro igual você falou. Só que assim, pelo menos depois que isso já chegou para você, você consegue movimentar isso com menos controle. Então, assim, às vezes isso vai ser uma porta de entrada para muita gente. Então, por exemplo, eu pegar os R$ 1.000 que eu tenho por mês e comprar via CBDC de Bitcoin numa corretora, mandar para minha hard wallet, tá todo mundo sabendo que eu comprei a receita, todo esse pessoal. Mas depois que eu tenho um Bitcoin na minha wallet, eu consigo movimentar melhor. Entendeu? Eu tenho mais liberdade de movimentar, eu posso jogar numa light. Então, assim, talvez a gente vai migrar para esse lado, né? Talvez, não sei, é só uma ideia. Sempre e quando você pague os impostos. É, Tipo então, isso. exatamente. Exatamente. Pode ser que para essa movimentação incida imposto. Tipo assim, você mandou dinheiro para a corretora? Beleza, então toma aqui 50% de imposto. Mas aí, né? Eu tô te falando também, não sei, né? Pode ser que seja, mas enfim. E né? a gente Algum pensa jeito que tá será meio. dado. Quando a gente pensa nessas coisas, fica questionando, parece que tá distante, mas não tá. Não, Isso, não. isso vai chegar mais rápido do que a gente pensa. Não, E as nem fala, pessoas pior que é. subestimam muito o governo, isso que eu vejo também. Subestimam Sim. demais o governo. E não O deveria. governo e o próprio sistema Fiat, né? Porque ele vai se reinventar para não morrer ainda, vai ficar moribundo por um tempo, né? Com certeza. Lorena, nós estamos encaminhando para o final, e agora é o momento que o Felipe traz uma notícia absurda do mundo Fiat. Eu te marquei em uma ontem, você reparou? Tem a ver com o tema de hoje. Cara, não, você me marcou Não? aonde? Eu não Então sei. posso Ontem eu tava falar? viajando. Fala aí, Tá, fala posso aí. falar. Venezuela ah, fecha, não fecha, mas assim, pegou a corretora de exchange estatal dela, bloqueou os saldos em Bitcoin e converteu tudo em Petro, que é uma moeda lá qualquer, Da Venezuela. e da Venezuela, e é isso aí, entendeu? Chama-se Confiscou, PetroApp, né? A corretora deles. confiscou todos os Bitcoins de todos os clientes. Foi isso que ela fez. Pô, mas Né? converteu Assim, em Petro, pô, mó legal, pô. assim, a Lorena tá falando que a coisa não tá longe de acontecer, acho que essa notícia cai bem a calhar, né? É, Aí já tem várias questões, né? Primeiro que acho que eu até postei também no meu Twitter falando que às vezes fica tedioso você falar toda hora, tira teus bitcoins da corretora. Mas tenho entendido que essa corretora era até estatal. Imagina, tipo assim, provavelmente a pessoa que tá deixando Bitcoin lá não entende porra nenhuma de Bitcoin. tipo assim, exatamente. tipo assim, nada mesmo, zero. Ainda na Venezuela, imagina. Tipo assim, é triste, mas ao mesmo tempo parece uma piada isso aí. Tipo assim, É. não faz sentido nenhum a pessoa que estudou sobre o Bitcoin vai lá e compra numa corretora estatal e ainda deixa lá os Bitcoins dela. Cara, entra ano, sai ano, é toda vez a mesma notícia. Corretora falha e fica com dinheiro. Corretora congela criptomoeda de cliente. Corretora blá blá blá. E o povo não CEO da corretora entende. foge, não aparece mais. É normal, assim. É, Normal, é, tipo assim. é chato realmente ficar falando, mas tem que falar porque, assim. É um auxílio, né? Eu tô querendo dar liberdade para as pessoas, né? Enfim. Parece que. Acho que eu vi um comentário assim falando que parecia com o confisco do ouro em 1933. Tipo assim, É, confiscou lá na corretora os Bitcoin e trocou para
uma shitcoin, assim, da shitcoin mesmo. Nem sei se tem algo pior que shitcoin, e isso pode ser o nome dessa Petro ali. Pois é, bela notícia, né? Lorena, quero te agradecer muito pelo seu tempo. É, dizer que aqui nas descrições vão estar o seu contato de Twitter. Quer deixar mais algum contato? Twitter, tá Sim, bom. bom, tem meu Instagram também, que é parecido com o arroba do Twitter, que é Geomada Lorena. Tá, eu vou Estou colocar também. criando. Então, é Twitter, Instagram. E também meu canal do YouTube, que essa semana vai sair meu primeiro vídeo. Boa, boa. Tô Você nesse me manda processo. tudo depois, os links que eu coloco. E se tiver, enfim, link do teu curso depois, quando tiver, só me mandar que eu coloco no episódio também, e aí atualiza nas plataformas também, tá? E Certo, vou te mandar todos os links, incluindo o do curso. tá bom, então. E, bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, deixe 5 estrelinhas, ajuda bastante a gente na divulgação. Se quiser mandar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou, se estiver assistindo no Fonta em nosso app favorito, pode ganhar alguns satoshis escutando esse episódio. Se quiser dividir um pouquinho com a gente, é só mandar direto ou dar um boost no episódio, tá bom? Ficamos por aqui e tchau. Tchau, muito obrigada, Felipe e Hugo. Foi muito bom essa conversa aqui. Valeu pelo convite. Falou.